Imagine só, no Brasil de hoje, um ex-presidente não pode sequer fazer uma comparação política, sem correr o risco de virar alvo de inquérito. Foi exatamente isso que aconteceu. O Ministério Público agora pede abertura de investigação contra Jair Bolsonaro por ter associado Lula a um ditador. Sim, isso mesmo. Não estamos falando de um crime de corrupção, de um escândalo bilionário ou de uma denúncia de violência. Estamos falando de palavras, de opinião, de discurso político. E é aí que a coisa fica séria. Porque quando a fala de um político, por mais polêmica ou dura que seja, passa a ser tratada como crime, a gente deixa de viver em uma democracia e começa a caminhar para um regime onde o medo de falar é a regra. E vamos deixar claro, o que está em jogo aqui não é se você gosta ou não de Bolsonaro, se votou nele ou não. O ponto central é que, se um político pode ser investigado por expressar sua opinião sobre outro, qualquer cidadão pode ser o próximo. E é aqui que está o perigo. Hoje é com ele, amanhã pode ser com você que postou um comentário indignado nas redes. É esse o caminho que queremos para o Brasil. Um país onde a discordância é tratada como crime, onde criticar o governo é considerado ameaça à democracia, mas fechar os olhos para abusos de poder é normalizado. Essa narrativa está sendo vendida como se fosse defesa da democracia. Mas, na prática, o que temos é a consolidação de um poder cada vez mais centralizado, onde determinadas figuras públicas parecem estar blindadas contra críticas. E vamos combinar, comparar um presidente a um ditador pode ser exagerado para alguns, mas está longe de ser novidade no jogo político. Quem acompanha a história recente sabe que Lula e seu partido já fizeram comparações ainda mais pesadas contra adversários. Mas quando é do lado certo que sai a acusação, vira liberdade de expressão. Quando é do lado que incomoda, vira crime. E aqui entra uma pergunta que todo brasileiro deveria fazer. Qual é o critério? Quem define o que é opinião legítima e o que é discurso criminoso? Porque se a resposta for quem está no poder, então já perdemos. E, pior, estamos aceitando perder. O que está acontecendo agora é um teste. É uma forma de medir até onde dá para empurrar os limites da lei para transformar divergência política em perseguição. É como se fosse uma cerca elétrica invisível. Você não vê, mas quando tenta passar, toma o choque. E cada novo inquérito baseado em fala é mais um poste fincado nessa cerca. A tensão política que vivemos hoje não é sobre esquerda contra direita. É sobre liberdade contra controle. É sobre o direito de dizer o que se pensa, sem medo de retaliação estatal. Porque, no fundo, se a gente tirar todos os rótulos e bandeiras, a questão é simples. Um povo que não pode criticar seus líderes não vive em democracia. Ponto final. E se você acha que é exagero, basta olhar para a história de países que começaram exatamente assim. Primeiro censurando os políticos da oposição, depois jornalistas independentes, depois qualquer cidadão que ousasse questionar. O mais preocupante é que isso não acontece de uma vez, é gradual, quase imperceptível. Começa com uma investigação justificada, com um caso que parece excepcional, mas, aos poucos, o que era exceção vira regra. E quando você percebe, já não pode mais dizer certas coisas, nem na mesa do bar, sem olhar para os lados. É por isso que, independentemente de quem esteja no alvo agora, precisamos reagir. Porque amanhã pode ser outro, depois outro, e no fim, todos nós estaremos sob a mesma mordaça. E aqui vai uma frase que precisa ecoar. Liberdade de expressão não é para proteger o que é fácil de ouvir, mas justamente o que é difícil, incômodo e polêmico. Se a gente só permite o discurso que agrada, então não temos liberdade. Temos concessão e concessão depende de quem concede. É isso que estamos vivendo? Um país onde a liberdade depende da boa vontade de quem manda? Se for, então, temos que ter coragem de dizer: o Brasil já não é mais livre. O caso Bolsonaro ex-Lula é só a superfície de um iceberg muito maior. O que está por baixo é a tentativa de transformar o debate político em um território controlado, onde apenas certas narrativas têm permissão para existir. Isso é censura, pura e simples. E o mais assustador é ver parte da população aplaudindo,
como se fosse algo necessário para manter a ordem. A história mostra que toda vez que o povo aceita abrir mão de sua liberdade, em troca de uma suposta segurança, o que vem depois é perda total de direitos. Por isso, o que precisamos agora não é silêncio, é voz, é questionar, é expor, é resistir. Porque democracia de verdade se sustenta com pluralidade de ideias, não com tribunais decidindo quais opiniões são aceitáveis. E se você acha que não é problema seu, lembre-se, os regimes autoritários não batem na sua porta avisando que vão tirar seus direitos. Eles tiram dos outros primeiro, até que não sobre ninguém para te defender. E eu deixo aqui o chamado. Não importa se você é de esquerda, de direita ou de nenhuma das duas. Se você valoriza sua liberdade, essa é a hora de prestar atenção. É a hora de perguntar até onde isso vai. É a hora de dizer não a qualquer tentativa de criminalizar a opinião. Porque liberdade que precisa pedir permissão não é liberdade. E quem aceita ser calado hoje, estará algemado amanhã. Se você concorda que precisamos de mais vozes livres e menos controle sobre o pensamento, compartilhe esse vídeo, fale sobre isso, não deixe passar em branco. Porque o silêncio é o melhor amigo do autoritarismo e o pior inimigo da liberdade.